frustrante a atuação do Palmeiras ontem contra o Mirassol. Claro que a gente tem que elogiar muito o Mirassol, né? É bizarro o que esse clube vem fazendo. Vai para a Libertadores da América, provavelmente. Imbatível na sua casa, tá? Imbatível na sua casa. Não perdeu. Faltam 6 rodadas para acabar o Brasileiro. E o Mirassol não perdeu dentro da sua casa. Então, tem que reverenciar muito. Tem que falar do King Naldo, que é um cara que eu gosto pra caramba, que cara gente boa. Foi tratado por muitos já como ex-jogador, que não estava bem, né? Foi muito criticado no fim da passagem pelo São Paulo, depois no Grêmio. E tá jogando um bolão, pô. Até o Abel Ferreira ontem, né? Ele elogiou o Reinaldo, King Naldo, Gabriel, que passou pelo Flamengo, fazendo gols aí constantemente. É um Mirassol que surpreende todo o Brasil. Agora, se eu critico o Flamengo quando o Flamengo liga o modo banana, e eu digo que o Palmeiras não joga, não costuma se acomodar, ontem foi muito abaixo, Bruno. E outra coisa, tá? Que eu sou o que mais elogio. Então eu posso falar. Como eu elogiei aqui o Carlos Miguel. Muito. E para mim, ontem ele falhou nos 2 gols. Para mim, ele leva embaixo da perna no primeiro gol, uma finalização nada demais do Gabriel, facilmente, né, defensável, facilmente defensável, e depois uma bola que ele poderia ter saído do gol, com aquele tamanho todo. Então, para mim, falhou nos 2 gols ontem o Carlos Miguel, e o Palmeiras muito abaixo do esperado, Bruno. E foi um jogo bem ruim do Palmeiras, mereceu perder o jogo. O Abel falou isso na entrevista, que o time mereceu perder, que o Mirassol foi melhor. Carlos Miguel também acho, até principalmente o segundo gol, era um lateral. O Reinaldo joga na área, então a bola não é tão forte como uma bola de escanteio, então você sabe mais ou menos onde ela vai cair, e ele poderia ter saído, né? Poderia ter saído sim. Acho que tem coisas aí. O Mirassol é um time, isso o Abel também falou, eu concordo com ele, é um time que joga muito leve, é um time que deu certo, que encaixou, não tem nenhuma grande estrela ali, o mais famoso é o Reinaldo, só que ele é um time organizado, que ele paga em dia, os jogadores têm uma boa estrutura para trabalhar, e o time foi dando certo. Então, eles estão numa confiança lá no alto e cobrança zero. O Mirassol está leve. E estão correspondendo, uma campanha histórica do Mirassol. O Mirassol está na Libertadores, né? Ontem até, matematicamente, o Cruzeiro já se classificou também, né? O Palmeiras, o Flamengo e o Cruzeiro já estão matematicamente. O Mirassol, então até por essa conta, ele precisa de mais 3, 4 pontos ali para confirmar a sua classificação. Então o Mirassol está na Libertadores e está muito confiante. Em casa não perdeu, só o Mirassol e o Flamengo não perderam em casa ainda no campeonato. Então é um adversário hoje que é difícil para qualquer um, né? O Flamengo vai ter um jogo lá na última rodada que não vai ser fácil também. Mesmo que o Mirassol já esteja classificado, os caras vão tentar fazer história até o final do campeonato. Eles estão ali super animados. Esse negócio de Libertadores ninguém imaginava. Então não é isso que vai fazer o time relaxar, largar. Eles querem fazer história, estão fazendo. Vão curtir esse momento até o final do Campeonato Brasileiro. E do outro lado, um Palmeiras que tem, como todo mundo vem numa maratona. Por que eu falei que, no outro comentário, quando a gente está falando do Flamengo, que eu acho que cada um vai ter pelo menos 2 tropeços aí até o final do campeonato, sobre Palmeiras e Flamengo? Primeiro porque eles vão oscilar, e tem alguns motivos. Eles vão oscilar também porque hoje é dia 10 de novembro, né, e o campeonato acaba dia 7 de dezembro. Tem menos de um mês para acabar o campeonato. E nesse período eles vão fazer 7 jogos, 6 do Brasileiro e uma da Libertadores, a final entre eles na Libertadores. Então eles vão fazer 7 jogos em menos de um mês, em, 25 dias, 26, 27 dias. É muito jogo para você se manter bem fisicamente, mentalmente, concentrado em todos, que eles são melhores quando eles jogam bem. Quando eles não jogam bem, eles não são tão melhores que os outros. Quando eles não jogam bem, o Flamengo, que é um time forte, perde para o Fortaleza, que é um time da zona de rebaixamento. O Palmeiras perde para o Mirassol, que está em quarto, mas é um time, claro que é pior que o Palmeiras. Então, para eles realmente confirmarem todos os jogos que eles são melhores, eles têm que estar 100% em todo jogo. E eles não vão estar. Jogando 7 jogos em 25 dias, eles não vão estar.
E ontem foi um jogo que o Palmeiras não estava bem. E você pega o Mirassol sem estar bem, o Mirassol vai passar por cima de você. O Palmeiras não estava totalmente ligado, concentrado na intensidade que joga sempre. Não estava. E o Mirassol atropelou o Palmeiras. Eu acho que o resultado foi até... Sim, um gol de diferença foi pouco. Acho que era um jogo para pelo menos 2 gols. O Mirassol foi melhor que o Palmeiras. E agora o Palmeiras vai pelo menos agora ter uma semaninha aí de refresco para pegar o Santos. Mas vai pegar o Santos todo desfalcado. O Flamengo, na teoria, vai ter uma oportunidade de fazer um jogo que talvez, se ele não jogar o melhor dele, ele possa vencer do mesmo jeito, que é o Sport. O Palmeiras contra o Santos, ele pode aproveitar do desespero do Santos. Mas é um jogo, como nessa rodada a gente dizia que era uma rodada mais fácil do Palmeiras perder ponto do que o Santos, eu acho que a próxima, que nem é rodada, são jogos atrasados, também é uma rodada mais favorável para o Flamengo. Tem mais chance do Palmeiras perder ponto na Vila do que o Flamengo perder ponto no Recife. Você acha que é mais fácil o Palmeiras perder ponto que o Flamengo? Sim, sim. Palmeiras com o Santos na Vila e o Flamengo com o Sport na Arena Pernambuco, não vai ser nem na Ilha do Retiro. O Sport está rebaixado, né? O Santos está desesperado. O Palmeiras pode até, em algum momento, aproveitar do desespero do Santos. Se a coisa não estiver rolando para o Santos, tem uma boa chance do Santos se perder no jogo. Mas, na teoria, se é mais fácil para o Palmeiras perder ponto do que o Flamengo nessa rodada aí de jogos atrasados. E foi um jogo muito abaixo, né, Vamp? O próprio Abel Ferreira estava puto ontem na coletiva, dizendo que o Mirassol foi melhor. Aí ficou chateado também, a gente vai mostrar já a declaração, quando foi perguntado que o Palmeiras só venceu uma contra os times que estão no G6, é isso, Bruno? Só do Botafogo. Só venceu do G6, uma. Do G5, nenhuma. Se pegar G5... do G6, uma, que foi contra o Botafogo. Sim. Do G5, o Palmeiras não ganhou uma. E o Abel ficou chateado, mas não tem que ficar chateado, né, Vamp? Com a pergunta, realmente não pode o Palmeiras não ganhar dos times do G5? Mas o campeonato é de pontos corridos. Né? Tudo bem, não ganhou do Bahia 2 vezes, não ganhou do Flamengo 2 vezes, não ganhou do Mirassol 2 vezes. Né? Mas o campeonato tem tudo. Vamos supor, eu ganho desses aí tudo 2 vezes e perco dos demais. Coisa que o Flamengo faz. O Flamengo tropeça contra times menores. Né? O Palmeiras, ele oscila com times ali do G6, mas em compensação ele não dá mole contra times que estão mais lá embaixo. Por isso que tem hoje, mesmo no número de pontos, as 2 equipes, e o Palmeiras com a vitória a mais. Daqui a 5, 6 rodadas, vamos supor que se o Palmeiras for campeão, aí vão sentar com o Abel, vai sentar e perguntar para os caras aí, vocês foram campeão, mas não ganhou de ninguém do G6. Meu filho, eu sou campeão. E daqui a 10 anos, tenta me lembrar isso. Tem uma conta aqui, até quem me mandou é um ouvinte nosso que é palmeirense, é o Guilherme Abreu, que ouve a gente sempre. E ele me mandou aqui que dentro do que você falou, né? No G5, aí nem pegou o G6, pegou o G5, o Palmeiras só fez 2 pontos. Né? Foi um empate com o Cruzeiro e um empate com o Mirassol. Em casa, os 2. Aí se pegar os outros jogos, tirando o G5, são 24 jogos, 21 vitórias e 3 empates. Então, aquilo que falou, na hora vai ali, falar tudo. É um rival local que se enfrenta aqui pelo Campeonato Paulista e tudo mais. Aí você, a somatória, vai falar assim, então, como você falou, então o Flamengo, se terminasse hoje, o Palmeiras seria campeão. Aí a gente vai pegar, o Bruno falou aí, que o companheiro mandou aí. Então, se a gente for pegar o scout todo do Flamengo, vai ver assim, então o Flamengo perdeu pontos para times que o Palmeiras não perdeu. Times que estão mais lá embaixo. Né? Por exemplo, você pega a tabela do campeonato, é foda. O Cruzeiro, ele é 3º colocado, ele não perde nem do Flamengo nem do Palmeiras. Ele ganha os 2 jogos em Minas, empata no Rio e empata em São Paulo. Ontem, se você dá os 2 pontos do Cruzeiro contra o Fluminense e bota mais 2 pontos do Sport, que ele empata com o Sport no Mineirão, olha, era 4 pontos a mais por Cruzeiro na tabela, olha como estaria. Só que todo mundo perde pontos dentro da competição. Oscila. Se você dá mais 4 pontos pro Cruzeiro, o Cruzeiro estaria empatado no número de pontos também, né? Sim, 4 pontos. Estaria empatado, ó. E isso aí não foi agora. Ó, foi o jogo de ontem contra o Fluminense, seria 2 pontos. E o Sport, naquele momento que ele empata com o Flamengo, eu lembro bem do Leonardo Jardim falando, esse empate contra o Flamengo aqui só vai valer se eu ganhar do Sport.
Sabe o que acontece 3 dias depois? Ele empata com o Sport no Mineirão. E aí 2 pontos de um outro, mais 2 pontos do Sport, tá aí. Então vai oscilar, vai perder. Pontos corridos é no final quem bater campeão. Não importa se... eu fui campeão, mas perdi 2 vezes do Sport. Eu fui campeão, mas ganhei 2 vezes do Palmeiras. É a pontuação quando bater lá. E essa pontuação do Palmeiras, mesmo oscilando contra o G5 e o G6, o coloca hoje, como líder no campeonato, não como campeão. Vamos ouvir aí, né, o que disse o Abel Ferreira sobre essa situação de não vencer os times do G5, G6, né? Ele fica até meio puto, ele fala, tá bom, mas eu só jogo contra time do G6. Ele fala exatamente o que disse o Vape agora. O que importa é quem vai ser o campeão. E aí vamos ver quem vai ser o campeão. Vamos ouvir aí o que disse o Abel Ferreira. Vamos ouvir ou não vamos ouvir? O que disse aí o Abel Ferreira? Se puder, Raoni, me passa aqui, tá? Vamos ouvir agora essa declaração do Abel Ferreira quando foi perguntado, cobrado, do Palmeiras não vencer os times que estão na parte de cima da tabela. Abel, quanto que te incomoda o desempenho do Palmeiras contra os times do G6 do Campeonato Brasileiro em 10 jogos, só uma vitória? Mas isto só jogamos contra os G6? Então. Mas isso te incomoda? Só jogamos contra os G6? Não. O que me incomoda é a forma como nós hoje jogamos e como o adversário foi muito superior a nós em todos os níveis. Isso incomoda-me, mas dar os parabéns ao Mirassol, que foi melhor a todos os níveis. O resto, nós não jogamos só com o G6, o G7, o G20, o G30, não jogamos, isto é uma prova de regularidade, ganha quem fizer mais pontos e vamos ver no final quem tem mais pontos. A mim dá-me igual, são os 3 pontos que a gente ganha ou contra o G6, ou o G7, ou o G1, são os mesmos que perdemos com o Bahia e outros, vale 3 pontos. Olha aí, ó. É o Abel Ferreira falando que o que mais chateou ele foi a forma como a equipe jogou, né? Reforçando aquilo que a gente disse aqui. Agora, teve uma polêmica e que eu acho desnecessária, né? No gol do Palmeiras. É que muita gente disse que houve falta do Flaco no goleiro ali do Mirassol. Como é que é o nome dele que foi do Corinthians? Walter. É o Walter. O Walter, isso. No Walter, goleiro do Mirassol, que agarrou muito ontem, por sinal. A falta que ele pega do Andreas Pereira, meu Deus. Agora, vocês acharam que foi falta clara? Eu acho que pode... o que eu acho? Foi falta, na minha opinião. Mas é interpretativa. Por quê? Porque o jogador ele não vai em cima do goleiro. Ele sobe junto com o goleiro. Né? E aí tem o choque. Aí muitos dizem, quando o goleiro vai na bola, se tem o toque, é falta. Agora, não é aquele lance que ele vai, joga o corpo. Até compararam com o lance do Mirassol no Carlos Miguel, que eu achei diferente. Eu acho que o jogador ele salta para frente e choca com o Carlos Miguel. Ali eu acho mais falta. Mas eu não acho, nossa, que absurdo que não foi marcada a falta. Vocês acharam ou não falta do Flaco Lopes no Walter? Para mim não foi nada. E só em cima da coletiva do Abel, se ele não ganhou do G5 e do G6, só um, então o Palmeiras vai ser campeão brasileiro, que ele não pega mais ninguém, viu? Que tá ali. É verdade. Apareceu o secador. Pô, se falou que só pega, Bruno, se tá lá a estatística. Você mesmo falou aí. É G5 e G6. Eu tava olhando a tabela, ó quem vem pela frente. Santos, Vitória, Atlético Mineiro, Ceará e tem mais um. Não é do G6. É o Fluminense. Então, já foi, Tico, fudeu. E pra mim não foi nada. Gol bonito do Tigrinho, não teve falta nem do Carlos Miguel, nem no Walter, não foi nada.
Tudo tranquilo. Mas calma aí, no Carlos Miguel foi marcada, então, Não, pra mim não foi então nada. Então tá dizendo que ele não teve critério. Foi nada. O juiz marcou bem. Nota 8. Bruno. Não achei que foi falta, não. Acho normal, a disputa ali encostou, ok, mas nada, eu não marcaria falta, não. Acho lance normal. Prefiro que o árbitro deixe o jogo rolar mais, então acho que está dentro do normal. Mas então você também não achou falta no Carlos Miguel? Não, também não. Aí eu discordo do árbitro. Para mim, eu deixaria rolar os dois lances. Tá, então quem reclama que uma foi marcada e a outra não? Vocês acham que vale a reclamação? Sim, até pode valer, mas vai muito da interpretação do árbitro. Você mesmo falou que, e faz sentido, que do Mirassol o jogador vai mais em direção ao goleiro. Assim, ele pode interpretar dessa maneira. Eu já falei aqui muitas vezes, eu prefiro que o jogo role, então dificilmente marcaria falta nesses lances aí. A gente tem que deixar mais o jogo rolar. Mas acho que não foi nada absurdo, assim. Vai dentro da interpretação do árbitro na hora. Ele achou que foi, outra que não foi. Acho que ele pode ter tido a mesma linha de raciocínio que você ali, que o jogador do Mirassol vai em direção ao goleiro, do Palmeiras não. Então acho que está dentro do normal, assim. Comparar os lances, hoje tem muito disso, né? Pega um lance de um jeito, de outro. Vai ter momentos que o árbitro vai interpretar de um jeito, de outro, mas está dentro do normal. Acho que o que vale reclamação é quando é uma coisa escandalosa, assim, uma coisa absurda. Mas não qualquer lance, né? Hoje pegam muita picuinha, né? Tá vendo? Ajuda esse, ajuda aquele. Acho que está dentro, assim. Ele marcou a falta, ok. Eu não marcaria nenhuma das duas, mas não foi nada de absurdo, nada de escandaloso. Vamos mostrar a tabela dos dois líderes, né, do campeonato, para ver quem tem. Não, aí eu acho que o Cruzeiro já está meio que descartado. Depois do resultado de ontem, eu não vejo grandes chances do Cruzeiro. Não sei vocês veem, não? Acho que é difícil. Acho que não... Para campeão, acho que o Cruzeiro vai ficar em terceiro mesmo. Não está fora na matemática, são 4 pontos, mas não acredito, não. Vamos lá. Flamengo pega o Sport fora, Palmeiras pega o Santos fora. Essa rodada, para mim, se o Flamengo tem uma esperança, essa rodada é a que fortalece essa esperança. São os jogos a menos, né? Que a CBF, sempre brilhante, botou os dois times que disputam o título para jogar os jogos que eles faltam aí na data FIFA, né? Então, Flamengo pega o Sport fora, Palmeiras pega o Santos fora. Confronto bem melhor para o Flamengo, mas os dois muito desfalcados. E aí tem uma coisa que eu digo, né, gente? O time do Palmeiras joga melhor com o time misto do que o time do Flamengo. O time do Flamengo com o time misto é uma desgraça. Nossa, costuma ser uma desgraça. Tomara que tome vergonha na cara, né, nesse próximo jogo. Porque eu digo, não adianta ter um elenco galáctico e não jogar nada quando precisa colocar os reservas em campo. Aí a gente tem Flamengo pega o Fluminense fora e o Palmeiras pega o Atlético Mineiro. Aí, Pilhado, só uma correção aí, que a CBF inverteu ali os jogos do Palmeiras, né? O Atlético vai lá para penúltimo e o Vitória vem para a 34ª. Houve essa inversão, essa é a tabela original. Bruno. Então, o próximo, depois do Santos, o Palmeiras pega o Vitória. O Atlético vai lá para o lugar do Vitória, lá na penúltima. Verdade, e aí é o Vitória em casa. Rodada maravilhosa para o Palmeiras. Maravilhosa. Porque o Flamengo tem um adversário dificílimo e o Palmeiras vai ter, com todo respeito, um adversário fácil dentro de casa, gente. Claro, o Vitória está brigando contra o rebaixamento, mas, querendo ou não, é um adversário fácil para um time que está brigando pela liderança pegar dentro da sua casa. Aí a gente tem Flamengo e Bragantino depois do Flamengo em casa, também não pode perder ponto. E o Palmeiras e o Fluminense em casa. Tem um adversário mais difícil. O Palmeiras, mas também em casa é favorito. Aí, Flamengo pega o Atlético Mineiro fora, tá? E o Palmeiras, o Grêmio fora. Aí eu acho no mesmo nível.
Depois o Flamengo pega o Ceará em casa, tem que vencer. E o Palmeiras pega o Atlético Mineiro fora. É uma rodada melhor para o Flamengo. E aí é o bicho pegando. Porque o Flamengo vai pegar o imbatível Mirassol dentro da sua casa, que já mostrou que é dificílimo contra o Palmeiras. E o Palmeiras vai pegar o Ceará fora, rodada muito mais difícil para o Flamengo. Mas tá bem equilibrada essa tabela, né, Bruno? É equilibrada, sim, né? O Palmeiras, nessa inversão, ele vai acabar fazendo os 3 últimos jogos fora, né? Tem esse detalhe, né? E no meio disso tem o jogo em Lima, né? O Palmeiras ele vai ter o Santos na Vila, depois joga em casa com o Vitória e Fluminense, e depois ele só viaja, ele vai para Porto Alegre, depois Lima, depois Belo Horizonte e fecha em Fortaleza, né? O Palmeiras vai ter essa reta final jogando tudo fora de casa, mas acho que tá equilibrado. Não imagino que ninguém vá abrir, não. Acho que vai ser assim até o fim. Pode ser um campeonato que termine os 2 empatados em pontos. Acho que não vai ser uma diferença mínima. Não imagino que teremos um campeão com mais de 3 pontos de vantagem em relação ao outro, não. Vai ser de 3-0. Pode ser um empate em pontos, coisa que nunca aconteceu nos pontos corridos, e uma disputa ali no confronto, nos critérios que hoje favorecem o Palmeiras de vitórias. Não acho que ninguém vai disparar, não. Ninguém vai abrir muito em relação ao outro, não.